Bem, inicialmente eu gostaria de coração de dar as boas-vindas a todos vocês e já vi aí alguns ex-alunos e especialmente as minhas 3 colegas psicólogas, Magali, que é a nossa coordenadora do curso de psicologia, a coordenadora do evento, está sempre nos apoiando em todos os momentos, enfim. A nossa colega também psicóloga, Angélica, minha colega de profissão, de curso, de disciplina, enfim. E a minha amiga Vanessa, também psicóloga, ela é psicóloga major da Polícia Militar de Pernambuco, grande estudiosa, docente, doutoranda da área de comportamento humano. Então, minhas 3, não sei se tem mais psicólogas no grupo, enfim, então sinta-se muito à vontade para a qualquer momento contribuir, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem a Beatriz, Carmen, Cleiton. Bem, pessoal, eu vou ficar e em alguns momentos eu vou dar uma olhadinha nas mensagens, tá? Vou conversando, que na verdade isso é um bate-papo, e a qualquer momento vocês podem interromper, podem falar, levantem a mão, interrompam, fiquem muito à vontade. Bem, sou Poliana Andrade, sou psicóloga, docente da FICR, tá? Sou especialista e mestre na área de gestão de pessoas, trabalho na área de recursos humanos há mais de 10 anos, tenho especialização e mestrado também nessa área. Então, assim, vocês podem, tenho experiência em empresas nacionais e multinacionais, em diversos segmentos da área de recursos humanos, podem me perguntar tudo, menos a idade, não é isso? Vou dar continuidade. Então, a proposta aqui desse nosso ciclo de eventos de psicologia, no primeiro dia, nossa coordenadora Magali falou um pouquinho sobre a saúde mental, enfim, conversou. Ontem, Angélica, a professora Angélica, conversou sobre as atuações do psicólogo, as áreas de atuação, enfim. E hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o papel do psicólogo no retorno às atividades presenciais, tá? Vamos desdobrar um pouquinho aí esse tema na sequência. Então, assim, rapidamente, apresentando, já foi apresentado, enfim, vocês já devem ter pesquisado, mas assim, a FICR, que é a Instituição de Ensino Superior, é a Faculdade Imaculada Conceição do Recife. Eu trouxe a missão e a visão porque a missão é a nossa razão de ser e a visão é o que nós pretendemos alcançar. Então, a missão da FICR é oferecer uma educação de qualidade com base nos princípios cristãos, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e na dimensão humanizadora. Humanizadora, eu digo que principalmente a questão ética. Então, os que são alunos, estão pesquisando a instituição de ensino, então, assim, não vão se arrepender. A FICR é diferenciada, a FICR trata os alunos pelo nome, os professores, então, assim, é diferenciado. A visão da FICR, o que é que ela quer alcançar? Ser referência na região, reconhecida pela excelência acadêmica, tá? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir, está tudo bem, não é? Posso continuar falando? Ok, Magali, obrigada. Então, vamos lá. O nosso curso de psicologia, nota 5 na avaliação do MEC, o que já é um diferencial, o que é muito bom, nota máxima. O tipo de curso é o bacharelado, teremos os turnos matutino e noturno, e a duração são 10 semestres, que equivalem a 4.000 horas. Vou dando continuidade. Então, assim, o objetivo do curso de psicologia é formar psicólogos para atuar na área escolhida, tá, que são as diversas áreas de atuação, desenvolvendo habilidades voltadas ao comportamento humano, considerando aspectos biopsíquicos sociais e formação teórico-prática para atuar em diversos contextos socioculturais. Ou seja, atuar na promoção do bem-estar e saúde mental das pessoas. Psicólogo, bem-estar, saúde mental, vamos conversar. Então, assim,
rapidamente, eu acho que essa nossa conversa, ela vai girar muito em torno de questionamentos. Vocês não vão encontrar respostas de forma alguma, mas assim, eu acho que a gente precisa, estamos em um momento de refletir muito. Então, assim, estou procurando, pesquisando um curso de psicologia ou a faculdade. Então, primeiro, qual a minha importância em relação a isso? Onde eu desejo estar? Qual a minha verdadeira missão? O meu verdadeiro papel? O que é que está faltando? E o que é que faz valer a pena? Então, assim, é só para a gente começar a pensar e a se mexer. Tudo isso, o objetivo da nossa conversa conversa significa os dois lados conversando, viu? Então, o objetivo é refletir sobre as possibilidades de atuação do psicólogo no retorno às atividades presenciais. Bem, quando nós falamos aí na questão do retorno às atividades presenciais, por que retorno à atividade presencial? O que é que se imagina quando a gente pensa isso nesse momento? Gente, fica meio sem nexo, mas retorno à atividade presencial, deixa eu ver se alguém falou, vem me ouvindo bem, ok. Retorno por quê? Porque nós estamos vivemos, vamos viver o quê? Covid-19, coronavírus. Por isso, essa nossa conversa, tá? Estamos em uma pós-pandemia ou pandemia, enfim, não se sabe. Então, assim, rapidamente, conversar sobre a atuação do psicólogo dentro desse contexto é importante. E é importante por quê, gente? Independente de onde o psicólogo possa atuar, ele é um profissional totalmente habilitado a lidar e a trabalhar com as pessoas, com o ser humano, com os sofrimentos psíquicos. Então, assim, essa pandemia, o cenário dele, o que é que ela trouxe? Ela trouxe a imposição do confinamento, ou seja, nós fomos obrigados, de uma hora para outra, a ficar em casa, a trabalhar em casa, a viver em casa. Então, assim, isso mexe com as pessoas. O desconhecido, que até hoje é desconhecido, tá? O desconhecido, o medo do desconhecido, o medo do novo, que é natural. A impotência da ciência. Quando nós falamos em impotência, tem um artigo interessante que fala em relação digamos assim, a decepção com a ciência. Por quê? Porque o século XXI foram de várias descobertas científicas. Então, no início da pandemia, todos acreditávamos, a ciência vai encontrar a tecnologia. Então, houve uma certa frustração, tá? Até que chegou. Então, consequentemente, a precariedade nas relações de trabalho que já existiam, não foi a pandemia que trouxe uma precariedade. Quando nós falamos em precariedade, significa o quê? É a informalidade que já existia, tá? Então, assim, a pandemia só acentuou. Vamos falar na sequência. E a incerteza do impacto econômico. Como será? Será que vai haver um impacto? E houve, não é? Então, assim, tudo isso gera o quê para o ser humano? Ansiedade, gente. Ontem, Angélica discorreu muito bem a questão do alto índice de ansiedade que as pessoas estão sofrendo. Então, assim, 9 entre 10 pessoas em uma determinada pesquisa sofrem de algum tipo de ansiedade. Então, a ansiedade, a questão da depressão também. Então, assim, tudo isso acometeu as pessoas. Então, houve uma necessidade de quê? As pessoas precisaram conhecer a si mesmos. E, principalmente, o quê? Uma capacidade de resiliência. Que é o quê? É se recuperar depois de uma situação difícil, enfim. Então, houve essa necessidade, tá? Então, diante desse contexto, o mercado de trabalho, ele se tornou, falamos sobre isso ontem, né, Angélica, rapidamente, então, o mercado de trabalho. Gente, as pessoas foram demitidas, um alto índice de demissão, a carga horária foi significativamente reduzida, a informalidade se tornou oficial, digamos assim, a questão da informalidade. O teletrabalho já existia e agora veio para ficar. Tá? O teletrabalho, o ensino híbrido, o trabalho híbrido, então assim, pronto, agora esse nosso formato de ciclo de palestras. Se não fosse a pandemia,
nós estaríamos na FICR, enfim, possivelmente no auditório, e nós estamos aqui nos adequando a esta nova realidade, não é isso? As expectativas aumentaram, medo, ansiedade, incerteza, exatamente, Angélica, incerteza, medo, então isso mexe com o ser humano, tá? E aí, o que se pensar, será que o psicólogo é o salvador da pátria? Se as meninas forem, tudo bem, porque eu não sou, não. Então, gente, a atuação dos psicólogos dentro deste contexto. Como é que é? O que é que ele pode fazer? Como ele vai fazer? E aí as dúvidas surgem, mais questionamentos. Como serão os próximos dias? Tá? Qual será o futuro dos formatos de trabalho? Será que os formatos de trabalho vão permanecer híbridos, vão se tornar todos home office ou vai voltar? Então, assim, como serão? E existem garantias sobre o futuro profissional? Quem sabe? Então, assim, o psicólogo, como é que ele pode atuar dentro deste contexto de tantas incertezas? Não é isso? Ele pode apoiar o ser humano, que é a função. Então, o que o psicólogo pode fazer? Como ele pode fazer? Tá? Deixa eu ver se as minhas colegas, elas têm uma solução. Não, mas podemos ajudar. Sim, Magali. Exatamente. O que é que eu quero dizer? Que somos o profissional mais habilitado a apoiar as pessoas dentro deste contexto de ansiedade, de incertezas, de dúvidas. Por quê? Porque nós trabalhamos para as pessoas, pelas pessoas. Então, somos os mais habilitados, sim. Então, assim, mas a psicologia precisa de ajuda. E, por incrível que pareça, a gente fala em psicologia e tecnologia, não é isso? Então, psicologia e tecnologia precisam andar juntos. Não é isso, minha amiga Angélica? Angélica gosta disso. Então, psicologia e tecnologia. O tempo inteiro, em qualquer área que eu for atuar, eu vou precisar. Ok? Muito, não é? Ok, vamos lá. Então, assim, mas não podemos esquecer que somos seres humanos. Seres humanos e que lidamos com seres humanos, não podemos esquecer. Os seres humanos dotados de são sentimentos, pensamentos, emoções, consciente e o inconsciente também. E nós temos que lidar com tudo isso, o nosso primeiro e o do outro, tá? E aí, nesse contexto, cenário pós-pandemia, tá? Como é que está? Como é que as pessoas estão? O que é que está acontecendo? Tá? Então, precisamos conhecer, pois faz parte da nossa realidade, onde o homem está inserido, exatamente, caminho sem volta, é isso mesmo, Magali. É um caminho sem volta. Não só conhecer, como também fazer uso, saber fazer uso, exatamente. Então, gente, a gente precisa se adequar e saber utilizar, tá? Então, assim, esse contexto, esse cenário de pós-pandemia, e aí houve o quê? Digamos assim, o desconfinamento, se existir. E aí havia a ilusão de que vai voltar a uma normalidade, eu vou ao shopping, vou a festas, vou voltar à faculdade, enfim. E aí as pessoas se questionaram, cadê a normalidade? Houve um certo desconfinamento, mas e a normalidade? Se é que existe uma normalidade, ou esse novo normal será a normalidade? Então, assim, são muitas dúvidas, tá? Então, ou será que esta nova realidade, este novo normal, será realmente o que irá permanecer? Então, são muitos questionamentos. Então, dentro desse contexto, nós nos questionamos também em relação ao quê? Qual o sentido do meu conhecimento? Por quê? Porque muitos conhecimentos que eu detinha, eles precisaram ser, digamos assim, até ressignificados. Tá? Ou eu dentro de uma organização, seja lá o que for, eu precisei adquirir novos conhecimentos e precisei ressignificar também outros conhecimentos. E mexe até com os valores das pessoas. Tá? Muito, muito mesmo nesse contexto. Vou dar continuidade. Posso prosseguir, não é? Posso? Vou indo, viu? Então, atuação do psicólogo, este profissional dentro desta nova normalidade.
tá? Então, assim, qual o papel da psicologia nesse processo de retomada das atividades presenciais e sobre a adequação a esta nova realidade? Qual o papel? De que forma a saúde psicológica pode afetar o desempenho das pessoas? Desempenho em qualquer área, no hospital, nas organizações, na área de esporte, jurídico. Será que a atuação do psicólogo nessas áreas? Será que a saúde mental é importante, Magali? Será que é importante a saúde mental dentro desse contexto? Sim, vamos lá. Então, gente, Angélica discorreu, como eu falei muito bem ontem sobre as atuações do psicólogo nas diversas áreas, e eu não vou repetir, nem é a proposta. Então, logicamente, quando eu pensei na questão de retorno às atividades presenciais, é a minha área, eu vou focar na área organizacional. Mas aí a gente pensando possibilidades de atuação do psicólogo, seja em qual for a área, seria promover a saúde mental e prevenir impactos psicológicos negativos ao oferecer suporte e orientação sobre como manejar algumas situações, bem como desenvolver estratégias de enfrentamento. Então, gente, o psicólogo, ele promove com o objetivo de prevenir, dando suporte e orientação para que o ser humano consiga desenvolver as estratégias de enfrentamento para essa situação, para esse contexto, para essa realidade. Então, assim, o psicólogo, seja inserido em que contexto for, o psicólogo inserido na clínica, e aí na questão no hospital. Gente, o psicólogo inserido dentro do contexto hospitalar, ele foi muito demandado, foi muito importante. Eu lembro muito das pessoas falando, os pacientes com Covid, que se comunicavam, olha aí, a psicologia e a tecnologia, os pacientes se comunicavam através de videochamada. Então, assim, são ações que o psicólogo pode viabilizar para amenizar o sofrimento. Então, o psicólogo dentro do hospital, psicólogo escolar, gente, acompanhei agora de sobrinhos, de tudo, o retorno às escolas, o estudo híbrido ou não, será presencial. Então, o psicólogo, sim, pode apoiar também. Psicólogo no esporte, na área jurídica, neuropsicologia, na área de emergências, tá? Não coloquei a área de aviação, que também é uma possibilidade de atuação, não é, Vanessa? Na questão da orientação profissional, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens, tá? Então, gente, eu tô achando vocês muito calados, viu? Preciso que alguém fale. Karine, Eduarda, Patrícia, Maria Antônia, vocês estão muito tímidos. Eu acho que eles estão refletindo aí um pouquinho, né? Porque realmente, assim, esse contexto, né? Essa volta, né? Inclusive é gerada até uma expectativa, né? Olha, assim, como é que vai ser essa atuação? Às vezes até, não só do psicólogo, mas assim, até do paciente, né? Quando você pensa, assim, no paciente, né? Na expectativa que é gerada. Então, assim, eu acho que ainda é um contexto, uma realidade que leva a todos nós, psicólogos ou não, né, ou quem almeja ainda fazer também um curso de psicologia, refletir, né, sobre essa atuação, né, como é que vai ser esse pós-pandemia, né, dentro dessa realidade, dessas vacinas, nessa expectativa toda que está sendo gerada, né. Exatamente, tudo é muito nebuloso para todos nós, não é? Muito mesmo. Ok, gente, então eu vou dar continuidade agora, afunilando um pouco para... Oi, Magali. Uma coisa interessante também foi que o profissional de psicologia, ele também, nesse momento da pandemia, né, do Covid, ele atuou diretamente com os profissionais de saúde, atendendo, né, os médicos, os enfermeiros, as famílias de quem estava com Covid, de quem ficou internado, né? Então, ele também, além do psicólogo hospitalar, tiveram outros psicólogos para dar esse suporte.
Exatamente, Magali. Então, assim, o que é que acontece? Dentro desse contexto de pandemia, de tudo, o psicólogo e os outros profissionais precisaram o quê? Reinventar, se adequar à nova realidade. Então, assim, fazemos parte, todos nós, 35 pessoas, fazemos parte deste novo contexto, digamos assim. Então, Eduarda, minha turma de faculdade na esperança de voltar ao normal, mas não lembrava que o normal agora vai ser... Então, assim, exatamente, vamos aprender a viver, tá? Vocês não lembravam, pensavam que o normal seria aquele que vocês iriam todos se abraçarem, todos, mas o normal agora, será que não vai ser realmente esse o novo normal? Então, assim, são muitas dúvidas, expectativas que nós precisamos nos adequar. Então, gente, agora afunilando um pouco para a questão do psicólogo organizacional. Por quê? Porque vamos ter, voltando aqui, teremos um curso inteiro para vocês que serão nossos alunos para conversarmos sobre todas essas áreas de atuação. Então, agora, quando nós falamos de possível retorno às atividades presenciais, o psicólogo organizacional, o que é que este ser humano, este profissional faz? Logicamente, ele é inserido dentro da organização. Então, qual o papel dele dentro do contexto organizacional? Ele vai promover a qualidade de vida dos colaboradores, gerando benefícios para melhorar a produtividade e o lucro da organização. Ou seja, o psicólogo tem, sem sombra de dúvidas, como foco, como objetivo principal, o ser humano, a qualidade de vida, o bem-estar, porém nunca dissociado de quê? Da produtividade, de como gerar lucro para a organização. Ele está inserido dentro de um contexto, ele é e deve ser uma área estratégica. E a área estratégica não pode nunca andar dissociada do negócio da organização. Então, o psicólogo inserido nesse contexto, ele é responsável por desenvolver práticas estratégicas para os negócios e a saúde mental. Então, ele fica nesse contexto, razão e emoção, não é? Certo? Vamos lá. Isso. Vou dar continuidade. Então, rapidamente, para quem tem interesse, não vamos conversar muito. Então, assim, as atribuições do psicólogo organizacional: gerenciar as políticas de recursos humanos, administrar os processos de recrutamento, ou seja, os diversos subsistemas da área de recursos humanos, o recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, treinamentos de integração, os programas de benefícios, ou seja, ele é o profissional responsável por prospectar, selecionar o candidato, o colaborador, mas ele tem responsabilidade de quê? Não só selecionar, como acontecia em empresas, ele precisa treinar e capacitar, ele precisa promover um clima satisfatório, programas de benefícios, tudo isso é responsabilidade da área de recursos humanos e em parceria com as outras áreas, vamos ver na sequência, tá? Tudo isso, essas atribuições, gente, dentro do ambiente organizacional. Eu coloquei isso aí, eu acho bem interessante aí, eu gosto de utilizar isso aí, por quê? Porque o ambiente organizacional é como uma montanha-russa. E agora mais do que nunca, não é? E uma montanha-russa de quê? Tendo em vista que ela é formada por seres humanos. É uma montanha-russa de sentimentos, de emoções, de tudo. Então, assim, o ambiente organizacional, quem trabalha em organização sabe, as decisões são muito rápidas, tá? E nós estamos nesse contexto e temos que fazer alguma coisa. Então, assim, dentro desse contexto de pandemia, de pós-pandemia, tudo, muitas organizações precisam até passar por uma mudança de cultura organizacional, quem sabe, tá? Por quê? Porque tem muitas empresas que são, digamos, gostou, né, Magali? Porque muitas organizações, elas são muito fechadas para mudanças, tudo. Então, isso parte do que é cultura organizacional. Vanessa sabe o que eu estou falando, não é, Vanessa?
o que é cultura organizacional. Então, o que seria a cultura organizacional, rapidamente falando? Seria a forma de ser daquela organização, como ela se comporta, como é que são os processos estruturados. Então, será que a cultura é muito fechada? Tá? Então, assim, muitas vezes passa... E, gente, a cultura não muda de uma hora para outra, não. Não é a alta direção decidiu que a cultura de semana que vem será outra cultura. Não acontece dessa forma, tá? Durante nossas aulas vamos falar muito sobre cultura organizacional, tá? Isso aí foi só para dar um contexto. Então, gente, dentro desse contexto, o psicólogo, como também os outros profissionais, eles precisam adquirir expertises, então ele precisa o quê? Saber trabalhar em equipe. Ninguém nunca, em momento nenhum da história do Brasil, trabalha sozinho. Então, trabalhar em equipe, cumprir metas e objetivos. Por quê? Porque nas organizações, tenho certeza, desafio aqui, dentre nós, 35 pessoas, 37, alguém que diga que não trabalha sob pressão. Alguém que diga que recebe uma demanda e dizem, não, quando você puder, em algum momento, você me responde. Não é, gente, tudo é para ontem. Então, a gente precisa se atualizar, precisamos ser criativos, nos reinventando o tempo inteiro, precisamos pensar em rentabilidade e redução de custos o tempo inteiro. Você apresenta uma proposta, a primeira coisa, isso vai custar quanto? Então, assim, precisamos pensar, também é nossa obrigação, tá? E, gente, a comunicação. Por que a comunicação? A comunicação dentro desse contexto pandêmico foi muito demandado, foi muito questionado o quê? Exatamente, em muitos momentos, a falta de comunicação, a falta de transparência, que só acentuou o sofrimento, tá? Então, assim, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos, enquanto profissionais, que tem como foco o ser humano, viabilizar de alguma forma que as pessoas sejam comunicadas das mudanças, da nova realidade, de tudo, tá? Então, nós temos essa, digamos assim, obrigação, essa atribuição. Saber trabalhar em equipe é muito importante, exatamente, Angélica. Saber, esse nosso ciclo de palestras, se não fosse em equipe, não aconteceria, estamos o tempo inteiro juntas. Então, gente, isso é o psicólogo, isso são todos os profissionais. E aí, contribuições rapidamente da psicologia organizacional. Ela propõe ações de atração e retenção de talentos, ou seja, ela precisa se reinventar, propondo as ações que sejam mais adequadas para aquele contexto, que sejam mais adequadas para aquela vaga, enfim. Então, assim, exemplos como, tem uma vaga bem estratégica, onde eu vou divulgar aquela vaga? Será que é no metrô, na parada de ônibus? Então, assim, qual seria a forma de prospecção mais adequada? Qual o meio que eu vou utilizar? Então, eu preciso identificar as necessidades de desenvolvimento do time. Eu preciso qualificar os profissionais, estabelecendo parcerias sólidas com a área de negócios. Gente, a inserção do psicólogo organizacional na área de negócios está cada vez mais fortalecida. E fortalecida por quê? Porque a área de negócios entendeu. Quando eu digo entendeu, é porque nós conquistamos também muito espaço, tá? Então, entendeu que o psicólogo é quem entende de gente. E a área de negócios precisa vender, e vende para quem? Para a gente. Então, assim, estamos também muito em parceria com essas áreas. Então, assim, precisamos ter atenção às melhores práticas do mercado, se comunicar, fazendo benchmarking, precisamos propor iniciativas, ideias e projetos. Gente, iniciativas, ideias e projetos, isso também passa muito. Primeiro, a organização, ela precisa dar oportunidade, ela precisa valorizar os recursos humanos. E o profissional de RH precisa saber se colocar também. Porque muitas organizações também podem desconhecer um pouco o papel do psicólogo, tá? Então, assim, é importante que nós saibamos o quê? Que o psicólogo dentro da organização, ele é um profissional que entende de gente.
Então, assim, ao mesmo tempo, o que é que o psicólogo, só ele faz? Só ele aplica testes psicológicos, não é, Angélica? Que conversamos ontem sobre isso. Então, assim, deixa eu ver se tem alguém comunicando. Amo trabalhar em equipe. Edivânia, trabalhar em equipe foi uma conquista e evolução, mas também se tornou, claro, desafio. É um desafio trabalhar em equipe, não é fácil. Magali, eu sei que ama. Tá? Então, gente, nós precisamos propor ideias, projetos. Como é que nós vamos fazer? Sim, Poliana, você está falando muito bonito, mas como é que a gente vai fazer tudo isso? Gente, eu digo que um dos grandes desafios e principais atividades do recursos humanos, do psicólogo, é facilitar a gestão de pessoas pelos gestores. Ou seja, nós vamos subsidiar, propiciar para que os gestores se tornem gestores de pessoas. Como nós entendemos de gente, e, por exemplo, nas organizações, digamos assim, tem um engenheiro que é muito racional, tá? Então, esse profissional pode ser que ele possa vir a ter um pouco de dificuldade de lidar com pessoas. Então, nós vamos apoiar esse gestor para que ele consiga contribuir para o desenvolvimento das pessoas de sua equipe. E nós somos o profissional mais adequado para isso. Imagine uma organização com mais de 1.000 funcionários. Normalmente a área de recursos humanos é formada por poucos profissionais, então nós trabalhamos com os gestores, tá? E assim, hoje mais do que nunca, podemos afirmar que os softwares são indispensáveis na integração entre as áreas. Sim, são totalmente indispensáveis. Ama trabalhar, conquista. O teste ajuda muito no diagnóstico, exatamente, Angélica. Por isso que eu falei no teste, por quê? Porque o teste psicológico e, logicamente, o olhar psicológico, o olhar clínico é o que nos diferencia do administrador, por exemplo. Tá? Porque os recursos humanos, dependendo da organização, ela é formada por administradores, advogados, engenheiros. Então, nós temos este diferencial. Nós é que temos o feeling, digamos assim, a sensibilidade, mas a gente também precisa entender de negócio, ok? E os softwares são indispensáveis, por quê? Porque os processos, por exemplo, de recrutamento e seleção em outras épocas, eles eram arcaicos, tá? Eu, assim, fiz um pouco parte dessa época de analisar currículo do papel, tá? Então, assim, hoje não existe, os softwares, os dados se conversam, a inteligência, então... Hoje isso facilita, a tecnologia está facilitando muito e a assertividade, tá? Garante uma assertividade bem maior. Então, assim, posso dar continuidade, eu falo, eu vou falando, vou correndo, viu? Porque eu sei que Magali quer conversar no final sobre umas coisas do nosso ciclo, vamos lá. Então, gente, o que é que nós podemos falar de desafios? Desafios para esta realidade, desafio para nós psicólogos, para os outros profissionais, tá? Então, para o psicólogo, pensar em como agilizar os processos com a transformação digital. Gente, nós também somos seres humanos que sofremos, que temos também dificuldade em lidar com a tecnologia, de tudo. Então, assim, nós precisamos nos adaptar também. Então, assim, a gente precisa pensar em como agilizar, usando a inteligência de dados para apoiar processos, como eu falei anteriormente. A inteligência, os dados se conversam e garante uma assertividade maior nos processos. Entender a dinâmica cultural da sociedade, ou seja, onde é que eu estou inserido? Tá? Eu preciso entender desta dinâmica para, desta forma, também conseguir apoiar e propor projetos, tá? Entender também sobre essa questão, esse novo normal da flexibilização dos contratos de trabalho de forma alinhada com a reforma trabalhista. Então, assim, nós somos um profissional mais habilitados a trabalhar com isso, tá? Então, desafio também para o ser humano, para todos, não só nós psicólogos, seria o quê, gente? Trabalhar dentro das organizações a questão do respeito, da aceitação do outro, do respeito à individualidade. E não é só quando eu falo diversidade de gênero, de sexo, não. A diversidade é uma liberdade de vida. Eu preciso ser respeitado enquanto pessoa, tá? Dentro das organizações. Então, o psicólogo é quem é o profissional
que vai apoiar para que as pessoas se respeitem o outro, trabalhem nisso, porque isso ainda acontece e ocorre nas organizações, tá? A questão do desafio de quê? Trabalhar com a razão e a emoção, que não é fácil, de forma alguma, é um grande desafio ainda, tá? Desafio também para o psicólogo é apoiar todos os colaboradores para que eles consigam lidar com as doenças emocionais que cada vez mais, não só por conta da pandemia, na verdade as doenças emocionais sempre estiveram inseridas dentro das organizações, mas é como se agora veio mais à tona, ou as pessoas não percebiam. Então, assim, nós precisamos preparar as pessoas, ou somos os profissionais mais habilitados a preparar as pessoas para que elas consigam acolher os seus colegas que sofrem de ansiedade, que sofrem de depressão, tá? E depressão não é só ficar triste, não, a gente precisa ter a sensibilidade para entender isso. E agora entender com a tecnologia, mais difícil ainda, não é? Tá? Então, estar com isso, posso dar continuidade, não é? Vou indo? Pode, Angélica. Ok, obrigada, minha querida. Então, gente, precisamos, estou finalizando já, que eu conversei, estar preparados para o inesperado, tá? O tempo inteiro, a pandemia foi uma coisa inesperada, então a gente precisa estar preparado para o inesperado. Sempre com brilho nos olhos, não perder nunca. Essa pandemia, essas incertezas, tudo. Então, assim, eu resumi ao máximo possível e gostaria só de passar essa mensagem para vocês, estar aberto aqui, agradeço a presença de todos, meus contatos estão aqui, podem me procurar na faculdade, seja onde for, através de e-mail, então fiquem muito à vontade. Vanessa, Angélica, Magali, o pessoal que quiser falar, comentar alguma coisa. Pecado do Ébano, Bruno, Suelida. É bem interessante a música, né, que tu escolhesse, Poliana. Foi ótima a palestra, acho que foi bem esclarecedora. É importante, né, é um exercício que seja psicólogo ou qualquer profissional, né, a gente sempre tem que estar exercitando, refletindo, né, sobre a nossa atuação, né, o futuro é uma coisa incerta, né, a gente desconhece, né, a gente sabe apenas do que a gente está vivendo, esse momento agora. E realmente, como foi colocado, a gente vem colocando desde segunda-feira, né, inicialmente com a Magali, esse contexto, de certa forma, né, a pandemia, ela acelerou esse processo, né. Então, como fala aí Lulu na música, né, nada do que foi será, né. Então, realmente, assim, essa mudança, uma vez que ela vem ocorrendo, a gente, enquanto profissional, né, de psicologia, ou estudante de psicologia, a gente tem que estar atento ao que está sendo demandado. Então, a gente sempre tem que ter esse olhar, esse cuidado, né, essa percepção em relação ao outro, né, quais são as tendências, né, o que está demandando, digamos assim. Ontem, inclusive, até teve uma pessoa que falou da psicologia da saúde, né, que é uma tendência, né, ela trouxe uma contribuição, não sei se ela está na palestra de hoje, e no Brasil ela fala, a gente vê muito psicologia hospitalar e a psicologia da saúde, que já tem essa dimensão, né, maior do homem, do ser biopsicossocial. Então, assim, enquanto psicólogos ou estudantes, enfim, a gente sempre tem que estar atento nessas mudanças, nesse contexto, o que a gente pode, né, esse sofrimento, como lidar com esse sofrimento, como minimizar, né, como ajudar, né, os nossos pacientes, né, como aliviar, porque assim, cada vez mais nós estamos sendo pressionados, e como você falou aí, no contexto organizacional, né, a gente observa, assim, a gente tem demissões, reduções, uma sobrecarga muito grande, né, às vezes o psicólogo, ele é um estrategista, onde ele tem que ver não só aquele colaborador, né, mas também tentar conciliar, né, com os objetivos da organização, né, então, assim, como minimizar, muitas vezes, aquele sofrimento, como atender, né, não só o lado da organização, mas o lado do colaborador também. Então, a gente sempre tem que estar muito atento, né, às discussões,
aos estudos, né, as pesquisas que existem, né, as descobertas, mas assim, como fala, né, eu lembro muito de Magali, né, essa coisa, a gente nunca pode esquecer esse lado do outro, né, esse lado mais humano, né, essa coisa que Magali sempre bate na tecla, né, eu lembro muito dela, né, esse olhar, essa habilidade interpessoal que é essencial no psicólogo, né. Exatamente, Angélica, isso aí, realmente, muito interessante. Ok, alguém mais quer comentar alguma coisa? Maria Paula abriu o áudio. Minimizar os conflitos, Magali, isso mesmo. Ok. Essa música é muito interessante, viu, meninas? Eu estou falando, mas quem quiser falar, pode falar, viu, minha gente? Vocês estão muito quietinhos hoje. É interessante porque ela fala assim, nada do que foi será, né? E que bom que não vai ser, né? Porque a gente, ser humano, a gente precisa de mudanças. É claro, agora veio a história da pandemia, não é uma coisa boa, né? Em termos de saúde, de lutos, de muita coisa, mas a gente precisa ter esse olhar positivo e que o ser humano ele precisa de mudanças e o psicólogo ele age justamente nessa parte da mudança, nessas intervenções para que as pessoas mudem, se construam, se destruam, se reconstruam, né? E isso faz parte da nossa vida. Se não tem mudança, né? Então é uma coisa para refletir mais, né? Então é muito importante. Isso mesmo, realmente, Angélica, como diz Heráclito, nunca tomamos banho no rio, mesmo no rio 2 vezes. E é importante, como Magali realmente colocou, é importante, é enriquecedor e o ser humano precisa disso. Maria Paula, obrigada. Nem no rio são os mesmos, nem o rio, nem as águas do rio. Isso mesmo. Não, nem você nem o rio são os mesmos, né? Porque assim, você mudou, você não é mais aquela pessoa, né? Eu não sou a mesma de ontem, né? Até mesmo quando a gente está aqui conversando, discutindo, essa palestra, ela tá contribuindo, a gente aprende, esse aprendizado, ele altera o nosso comportamento, a nossa percepção de mundo, né? E também o rio não é o mesmo, né? Então, assim, a gente está em constante mudança, né? Então, a pandemia é só mais uma etapa que nós vamos superar, né? A gente tem que ter em mente que isso vai passar e nós devemos, né, estar preparados, porque a mudança é uma constante, né? Exatamente, isso mesmo. Marília, Edivânia, obrigada. Rosângela, nós que agradecemos. Núbia, isso, gostou da música. Caroline, Beatriz, os psicólogos têm um papel importante nesse momento, exatamente, refletir sobre essas formas de atuação. Ok, gente. O pessoal hoje só quer escrever, viu, Magali? Ninguém quer falar, não, só escrevendo. Chelsea. É verdade, estou percebendo isso, mas é muito bom também. Sim, só as coisas. É o que a tecnologia vai proporcionando, né? Agradeço as contribuições, nós que agradecemos, gente. Samira, Porto Velho, olha para aí que coisa boa. Muito bom, Samara. Ok, gente. Magali. Pessoal, se você... Pode falar. A tecnologia nos unindo mais uma vez. Isso mesmo, ok.